Oi, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica e hoje eu vim aí com mais exercícios comentados para a gente fazer uma revisão sobre vegetação do Brasil. Quando a gente está tratando de vegetação do Brasil, a gente pode estar falando tanto de biomas quanto de domínio morfoclimático. E aí, quando a gente está falando desse tema, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é um dos temas mais pedidos em provas que tratam de geografia no Brasil. E principalmente porque essa é uma parte muito importante da geografia física. Então, a gente precisa debruçar aí nossos estudos para as características da vegetação, porque ela também é muito importante para a questão climática, para a questão de biodiversidade, etc. E aí eu coloquei os dois mapas por quê? A gente tem o que a gente chama de biomas, quando a gente está falando de características fisiográficas da vegetação, e aí a gente tem a divisão dos biomas no Brasil: o bioma amazônico, o cerrado, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, Caatinga. Então, esses são grupos, né, supergrupos de vegetação que possuem uma característica em comum. Geralmente essa característica está associado ao desenvolvimento da vegetação nessa área, tá? E a gente tem os domínios. Os domínios morfoclimáticos, eles representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza. Então ele vai levar em consideração relevo. Quando a gente fala domínio morfoclimático, morfo vem de relevo, climático vem de clima, e aí o domínio é a própria vegetação. Mas a gente pode dizer até mesmo que o domínio morfoclimático ele envolve coisas além, como por exemplo falar da hidrografia. Então, quando eu falo do domínio amazônico, eu posso muito bem tratar da bacia amazônica. E aí, no Brasil, o geógrafo Aziz Abissabia, e vocês provavelmente vão lembrar do Aziz Abissabia porque a segunda classificação do relevo brasileiro foi dada por ele, ele foi o responsável por fazer essa classificação. E aí, para ele, a gente tinha 6 grandes domínios morfoclimáticos, tá? E entre eles, a gente tem o que a gente chama de áreas de transição. O seguinte, gente, desculpa. O que acontece? A gente vai perceber que, às vezes, eu tenho um domínio e nesse domínio eu tenho a predominância de um bioma que tem o mesmo nome. Então, por exemplo, no domínio amazônico, a gente tem o bioma amazônico como o relevo como a vegetação que predomina. Só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque aqui a gente está falando do domínio mar de morro. E aqui no domínio mar de morro, se a gente bater com o mapa de biomas, a gente vê que no domínio mares de morros, a gente tem a predominância do bioma Mata Atlântica. Só que é o seguinte, aqui do bioma Mata Atlântica, a Mata das Araucárias, que é um domínio morfoclimático e não é um bioma, ele faz parte do bioma Mata Atlântica, tá? Então, essa diferenciação que acontece nesses dois domínios, né, que tem a predominância de um bioma só, é porque provavelmente as diferenças climáticas e geomorfológicas as particularizam. Então, por exemplo, aqui no litoral do Brasil, a gente tem uma planície costeira. Então, provavelmente o Mar de Morro ele está associado a essa planície, né? Mas principalmente a esse relevo extremamente ondulado, né? Esses lineamentos serranos que nós temos aqui nessas áreas. Então, Mares de Morro, ele vem dessa feição mamemolar que a gente tem das serras do Sudeste, tá? Então, porque eles têm um formato de meia laranja. E quando vocês olham, assim, eles parece realmente um mar. E aí eles estão ligados com esse relevo extremamente ondulado que a gente tem aqui no Sudeste. E que também tem, por exemplo, esses lineamentos, eles também alcançam o sul e um pouco para o nordeste. Mas ele também está ligado a essa parte da planície costeira, tá? Então tá ligado a todo esse contexto geomorfológico que nós temos aqui. Quando a gente olha para a Mata das Araucárias, o relevo ele vai ter uma quebra e o clima também. Por quê? Aqui a gente tem um clima chamado de clima tropical litorâneo úmido, tá? Ou tropical marítimo, independe. Mas no caso é litorâneo úmido. E aqui a gente já tem um clima subtropical, é um clima mais frio, né? Com invernos mais rigorosos. E ele está associado ao Planalto Meridional, principalmente, né? Os planaltos subtropicais. Então, as diferenciações que nós temos, né, desses dois domínios é devido ao clima e ao relevo. E se a gente tiver que falar, aqui no Mares de Morro, o bioma que predomina, Mata Atlântica. Relevo, a gente tem aí as planícies costeiras, né, as serras, tá? A Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra do Espinhaço, etc. E clima, o clima muda também, que é um clima mais subtropical e aqui já é um clima litorâneo úmido, tá? Então a gente tem essas diferenciações.
Então, aqui a gente tem o domínio amazônico, domínio cerrados, mares de morro, caatingas, araucárias, pradarias e áreas de transição. E essas áreas de transição, elas costumam também ter características fisiográficas bem marcadas, tá? Por exemplo, o agreste, ele é considerado uma área de transição, tá? A gente tem a mata dos cocais, que ela é tão individualizada nas suas características, né, em termos de vegetação, que ela é considerada um ecossistema muito importante para a área e ela ia ter, às vezes, até de importantes questões nas nossas provas, né? Perguntando qual é o tipo de vegetação que predomina ali, né? Como o babaçu e a carnaúba e etc. Mas ela também é considerada uma área de transição. Outra área de transição importante que então a gente também teria aí, com as características do mapa do domínio, é o bioma pantanal, tá? Que aí o bioma pantanal, tanto que ele é considerado um complexo vegetacional, ou seja, ele tem características, por exemplo, do Cerrado, ele tem características da Amazônia, tá? Ele tem até mesmo características da Mata Atlântica. Então, como ele é muito diverso e heterogêneo, ele é considerado um complexo, mas também uma área de transição, aí, transição entre biomas, tá? Ok? Vamos para as nossas questões. A primeira questão fala o seguinte: o texto a seguir refere-se especificamente a um trecho da vegetação brasileira no noroeste de Minas Gerais. Gente, tem que ter espacializado muito bem os biomas e os domínios na cabeça de vocês. Vocês têm que saber. Ah, professora, mas é muito específico falar noroeste de Minas Gerais. É muito específico mesmo. Mas aí vocês já conseguem, por exemplo, fazer um panorama na cabeça de vocês onde está cada bioma ou cada domínio. Mas tudo bem, vamos ver o que a questão fala a mais. É um texto do livro do João Guimarães Rosa, né? Grande Sertão Veredas. Cuidado, tá? Ele fala que é Grande Sertão, mas ele provavelmente não tá falando de sertão, mas vamos ler para ver quais são as características que ele está dando pra gente dos biomas, ou dos domínios, ou da própria vegetação. Ele fala vegetação, né? Então ele faz uma generalização. Gente, esse tipo de exercício é bom pra gente. É um exercício que é um pouco mais difícil e é bom pra gente contextualizar o tema também para vários assuntos. Ele fala o seguinte: o que ainda ninguém tinha feito, a gente se sentia no poder fazer. Como fomos? Tocamos, descendo os barrancados e escorredor. Depois subimos. A parte de mais árvores, 2 cerrados, cresce no seu caminhar para as cabeceiras. Boa e brabeza pode surgir do catingal. Transfuriado como que de gente nunca soube, vem feito pior que onça. Se viam bandos tão compridos de araras no ar que pareciam pano azul ou vermelho, desenrolados, fiapados nos lombos do vento quente. Daí se desceu mais e, de repente, chegamos numa baixada toda avistada, com uma lagoa muito correta, rodeada de buritis altos mais altos. Buriti verde que afina e veste, belim beleza. Bem, ele já deu a dica pra gente do que ele tá falando. Ele tá falando, né, de uma paisagem que é de cerrado. Aqui a gente tem que fazer a questão, né, ele fala, a paisagem descrita acima tem como característica. Bem, ele mostrou pra gente que ele tá falando de cerrado. A parte de mais árvores, 2 cerrados, tá? Cresce no seu caminhar para as cabeceiras. Outras coisas também é a questão das araras, que é um tipo de animal, né? Que é muito característico ali do cerrado também, uma parte da Amazônia. Fala das baixadas e etc. Mas vamos lá para a gente poder entender e aí a gente discutir os exercícios. A paisagem descrita acima tem como característica a pequena diferenciação da fisionomia da vegetação, continuamente seca de formação arbustiva, estender-se para além da região citada, abrangendo várias áreas do Brasil central e manchas descontínuas desde o Rio Grande do Sul até o extremo norte, a tipologia do chamado cerrado, cuja matas galerias ou cabeceiras beneficiam-se com as queimadas naturais, recompondo o solo, a presença de um solo básico, áreas nas quais se mesclam domínios vegetais como o cerrado e a caatinga arbustiva densa, marcadas por cactáceas, ser de um domínio morfoclimático com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, apresentando solo bastante poroso e clima quente. Gente, quando a gente está falando do cerrado, do domínio cerrado com bioma cerrado, a gente tem que olhar um pouquinho as características que temos
dessa vegetação. Bem, a gente sabe ali que o cerrado ele está presente no centro-oeste, mas a gente também tem manchas de cerrados em alguns lugares, como por exemplo na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, ou seja, nas florestas tropicais que nós temos aqui. Até mesmo porque, gente, o cerrado ele é um tipo de vegetação que ele é muito adaptado a climas secos e a climas úmidos, porque exatamente ali no centro-oeste a gente tem um tipo de clima chamado tropical continental, ou tropical típico, ou somente tropical. E esse tipo de clima, ele tem estações de chuva e estação de seca muito bem delimitados durante o ano. O verão é muito úmido e o inverno é muito seco, tá? Então, a gente não tem uma vegetação que é extremamente adaptada a climas secos, como por exemplo a caatinga, mas também não temos uma vegetação que é totalmente adaptada a climas úmidos como as florestas tropicais. Então, a gente consegue ter cerrado, faixas descontínuas de cerrado em algumas áreas importantes, porque elas são bem adaptáveis, tá? Tanto a seco quanto a úmido. Mas é o seguinte, outra coisa importante que a gente tem que pensar dos cerrados também, que como ele tá ali sob esse tipo de clima que é bem variado, né, que as chuvas não são bem distribuídas ao longo do ano, mas tem uma estação bastante chuvosa, a gente vai ter uma fisionomia de vegetação muito diferenciada. A gente vai ter uma vegetação que ela é quase florestada, tá? Porque ela aí tá na transição para a floresta. E também a gente vai ter aquelas bem herbáceas, né? Bem gramíneas, bem pequeno porte. Entanto que a gente vai ter o cerrado, né? Uma estratificação. E aí eu vou falar melhor sobre ele depois para vocês. Mas vamos tentar ler as questões e fazer algumas diferenciações. Ele fala na letra A que há uma pequena diferenciação da fisionomia da vegetação. Não, gente. O cerrado, ele é uma das vegetações do Brasil que a gente tem mais diferenciação de fisionomia. Exatamente porque ele está ali com um clima que é úmido, né, que chove bastante, mas também tem um clima seco, tá? Então é muito diferente. A estratificação é muito diferente. Ele é muito heterogêneo, tá? Então não há uma pequena diferenciação, uma grande diferenciação da fisionomia da vegetação continuamente seca. Não, não é continuamente seca, porque a gente tem essas áreas aí do centro-oeste quando no verão chove, ela não tá seca, tá? É claro que a gente tem plantas xerófitas no cerrado, porque essas plantas elas se adaptam a esse clima seco, a esses 6 meses secos, tá? Plantas xerófitas são plantas que se adaptam ao clima seco. Mas a gente também tem que pensar que essa planta, essa vegetação, ela tem ali o tempo dela de chuva, tá? E assim, chove bastante mesmo, tá? Continuamente seca e de formação arbustiva. Quando a gente está falando de arbustiva, a gente está falando aí de uma vegetação de médio a pequeno porte. E aí, até que arbórea arbustiva, né? Essas arbustivas gramíneas, arbustivas herbáceas, elas são bem características do cerrado. Mas no caso aí, a questão está errada, tá? Outra dica que ele deu aqui é da baixada e tal, mas as baixadas elas estão muito associadas aos relevos em volta das grandes chapadas que nós temos no centro-oeste, tá? Temos ali, por exemplo, uma chapada que é bem conhecida, a Chapada dos Veadeiros. Então, para mostrar aqui para vocês que o bioma cerrado, ele acaba tendo uma diferenciação muito grande exatamente devido a essa questão climática. Então, a gente tem um cerrado que é um sentido bem amplo, e aí a gente tem um cerradão, tá? Esse cerradão, ele já tá bem próximo, né, ao que a gente conhece de formações florestadas. A gente tem um cerrado, né, que são formações savânicas, só para a gente não esquecer que todas as vegetações do Brasil, elas estão associadas a vegetações mundiais. E o cerrado é um tipo de savana. Savana é uma nomenclatura de biomas mundiais. O único tipo de bioma que é exclusivamente brasileiro, que só tem aqui, é a caatinga, tá? De resto, no caso aqui, o nosso cerrado, ele é uma formação savânica, né? Que é essa vegetação aqui, é uma vegetação já de médio porte e de médio a pequeno porte, tá? É uma coisa bem arbustiva.
A gente tem, dentro de um sentido amplo também, formações campestres. Já temos os campos e aqui a gente já vê um tipo de vegetação que ela é bem mais herbácea e ela está associado às chapadas, tá? Então, e aí voltamos a ter formações savânicas. No caso, essa diferenciação ela acontece exatamente devido às diferenciações climáticas que nós temos nessa região, tá? Então, quando a gente fala do bioma cerrado, a gente pode tratar ele de um sentido extremamente restrito e a gente só fala dessa vegetação, né, que é de médio porte, é uma vegetação xerófita, é uma vegetação caducifólia, tá? Mas a gente tem um bioma também em sentido mais amplo quando a gente está tratando desses inícios dessas formações das vegetações de maior de porte e de menor porte também, tá? Então, o bioma cerrado, na verdade, ele tem o cerrado, o cerradão, o cerrado e o que a gente chama de cerradinho, né? E o cerradinho, ele é o quê? Ele é os campos, campos sujos, campos limpos, campo rupestre. Cerradinho porque a gente tem aí uma vegetação de pequeno porte, né? De muito pequeno porte, tá? Então, no caso, a pequena diferenciação da fisionomia da vegetação não temos, tá? Porque a gente tem aqui uma vegetação bem diferenciada. E quando a gente está tratando de cerrado, a gente vai tratar o cerrado num sentido amplo mesmo, tá? No caso aí, se vocês perceberem, ele vai gradando até a gente, por exemplo, encontrar um rio ou já encontrar uma formação mais florestada. O cerradão, ele também já é considerado aí transição para essa formação florestada. O que são formações florestadas, né? Florestais são florestas, então Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Mata dos Cocais, né? A Mata das Araucárias, tudo isso são formações florestais que nós temos aqui no Brasil. O resto é tudo formação arbustiva, tá? Arbustivas herbáceas, ok? Então, a letra A está incorreta, ok? A e B, estender-se para além da região citada. Sim, a gente citou só o noroeste de Minas Gerais, ele não é só ali. Então, a gente tem aí todo o centro-oeste, segundo o maior bioma do Brasil. Estender-se para além da região citada, assim, abrangendo várias áreas do Brasil central, centro-oeste e manchas descontínuas desde o Rio Grande do Sul até o extremo norte. Gente, a resposta, ela parecia muito difícil, mas é essa, tá? Exatamente isso. A resposta é letra B. Mas vamos ver por que vocês poderiam fazer essa questão através de eliminação. C. A tipologia do chamado cerrado, então a gente tem aqui, ele está falando da tipologia do cerrado, cujas matas-galerias. Matas-galerias é um tipo de vegetação que ela é uma vegetação florestada e ela está muito próxima, né, dos talvegues dos rios mesmo. Então aqui no Cerrado não, a gente não tem. Até se vocês perceberem, a gente tem Mata das Galerias aqui, ó, que está associados a esse rio aqui. Mas então, Mata das Galerias, né, ou cabeceiras, nós não temos no Cerrado, tá? No Cerrado típico, que é o que ele está perguntando pra gente. Beneficiam-se com as queimadas naturais, recompondo o solo. Outra característica que a gente pode tratar, né, é que o cerrado, como ele tem essa estação seca, ele acaba tendo um regime de fogo natural. Assim como, por exemplo, a gente pode ter regime de chuva, no cerrado a gente também tem um regime de fogo, tá? Esse tipo de vegetação ele consegue, por exemplo, pegar fogo naturalmente. Então não pode ser porque a gente não tem essas matas-galerias, tá? Ah, coloquei aqui, acabei não mostrando para vocês. Continuamente seca. Nós temos um clima tropical continental e o clima tropical continental ele não é completamente seco, ele não é continuamente seco, tá? Matas galerias não, tá? Então mostrei aqui para vocês onde estão as matas galerias nesse corte aí topográfico que eu fiz do Centro-Oeste. Então as matas galerias estão ali nas formações florestais, né? A gente já tinha conversado sobre isso. A presença de um solo básico. Gente, o Cerrado ele é conhecido por ser um local de solo arenoso. E esse solo arenoso, ele é arenoso e ele também é muito pedregoso. Então, por essas características, eu acabo tendo um solo muito ácido,
Tanto que o Cerrado, né, para a gente ter a questão da fronteira agrícola, né, atuando ali, eu preciso de muita tecnologia sendo colocado no solo do Cerrado para que eu possa, por exemplo, tornar aquele solo bom para a plantação, bom para o agronegócio. Então, basicamente, os solos do Cerrado, eles são tecnologicamente retificados, tá? Para solo ácido, eu preciso aí colocar cal, né? Eu preciso calinizar esse solo e etc. Então, é um solo tratado. A presença de um solo básico, não. O Cerrado é solo ácido, tá? Solo ácido, não pode esquecer. A questão do solo ácido também, ele está associado, porque como é uma área, né, que não, a gente tem muito intemperismo físico, pouco temperismo químico, eu acabo também degradando muito aquelas rochas e eu acabo formando essas pedras. No momento que chove, eu tenho um intemperismo químico atuando e ele vai lixiviando essas áreas, tá? Já que eu não tenho um solo tão protegido, já que a vegetação ela não é de grande porte. Tá? Então, eu não tenho uma proteção natural tão grande assim através da vegetação. Então, a presença de um solo básico está errado, porque é um solo ácido, áreas nas quais se mesclam domínios vegetais como o cerrado e a caatinga arbustiva densa. Gente, caatinga não é arbustiva densa, tá? Não tem nada disso. A gente sabe aí que a caatinga é um tipo de vegetação que é bem espaçada, por sinal. E marcada por cactáceas não teria nada a ver. Seja um domínio morfoclimáticas com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Não é bem distribuída ao longo do ano, porque a gente tem um clima tropical continental, e aí a gente tem um clima, tem chuvas marcadas em estações. Que estação é essa? O verão, mas não é bem distribuídas ao longo do ano. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano é o clima equatorial, apresentando solo bastante poroso e clima quente. De resto, até que estaria certo, mas a questão das chuvas bem distribuídas ao longo do ano não temos, tá? Deixei aqui algumas informações legais para vocês. A presença de um solo básico, no caso no Cerrado a gente tem latossolos, e aí esses latossolos eles são conhecidos por sua acentuada acidez. No caso, os latossolos do Cerrado, tá? Porque a terra roxa é um latossolo, é o latossolo roxo, e ele é bem fértil, tá? Mas no caso aí, os latossolos do Cerrado, ok? Então, gabarito letra B para vocês. Deixei, então, aqui para vocês verem, né, no caso, o que seria a vegetação original do Cerrado. Desse ecossistema, ele abrange assim, grande parte assim, do nosso território, né? Então, ele está aqui do todo o centro-oeste, ele pega uma parte de Mato Grosso do Sul, vem aqui para o sudeste, em São Paulo, em Minas Gerais, o nordeste também é presente bastante aqui na Bahia, Piauí, Maranhão, e em outras áreas, né, que a gente tem da região norte, ok? Então, aí ele é bem distribuído, realmente, ele se estende para além do noroeste aqui de Minas Gerais, e ele consegue chegar aí em outras áreas como citada no exercício. Ok? Próxima. Imagens mostram que 57% da área original desse domínio morfoclimático brasileiro já estão desmatados. Então, 57% da área original, isso é bastante coisa. Então, significa que é uma vegetação que está em nível avançado de desmatamento. Sua biodiversidade também está ameaçada, fato que aponta como um dos 2 hotspots identificados no país. Gente, o que é hotspot? Deixei aqui esse mapinha para vocês, até mesmo para vocês poderem entender o que é. O hotspot, ele nada mais é do que áreas de biodiversidades que estão ameaçadas através do desmatamento. Então, a gente tem bastante áreas aqui, tá? No caso, se a gente olhar para o Brasil, a gente tem uma área muito grande, né? Ou seja, o nosso hotspot, no caso no Brasil, a gente tem 2 hotspots, porque ele fala, né? Um dos 2 hotspots identificados no Brasil, significa que são 2 áreas, né? 2 ecossistemas muito importantes, até mesmo para a manutenção da biodiversidade natural do mundo, eles estão ameaçados através do desmatamento, tá? Mas ele dá outras características para a gente. A utilização de tecnologias modernas para corrigir os solos ácidos possibilitou a intensificação da produção agrícola, o que vem acelerando a devastação desse domínio. Gente, ele fala: esse bioma que eu quero que vocês me apontem, esse domínio morfoclimático que eu quero que vocês me apontem, no caso ele está perguntando domínio, ele é um dos 2 hotspots do Brasil. E ele é um local que tem solos ácidos e a gente tem muita produção agrícola. Bem, ficaria bem fácil se eu chegasse para vocês e apontasse que os 2 hotspots do Brasil, um é a Mata Atlântica
e o outro é cerrado, tá? Então, esses são os nossos dois hotspots. Então, são nossas duas áreas de grande biodiversidade que está com alto risco de degradação ambiental. Só que aí fica fácil, por quê? Quando a gente fala de solos ácidos e a gente fala de produção agrícola, a gente está falando de cerrado, tá? Então, solos ácidos é cerrado, produção agrícola é cerrado. Opa, desculpa. Então, gabarito letra B também, cerrado, mesma coisa que a gente tinha aí na questão anterior falando desse bioma, tá? O cerrado é um tema, é um bioma, um domínio morfoclimático que ele cai bastante em prova, tá? É bom a gente saber as suas características, até mesmo porque o nosso agronegócio é responsável pelo seu desmatamento e a gente tem aí áreas, né, de fronteira agrícola se expandindo em direção à Amazônia e em direção ao Maranhão, ao Piauí, a Tocantins, tá? A Bahia. E então significa que a gente vai aumentar cada vez mais a questão do desmatamento até mesmo de outras áreas, tá? Então, como eu tinha comentado com vocês, hoje o cerrado, ele é o bioma que foi desmatado em menos tempo, de forma mais rápida, tá? Se a gente for pensar na Mata Atlântica, hoje resta aí por volta de 10% da mata original, levou 500 anos para a gente desmatar esse 90% da Mata Atlântica. Mas a gente levou a Revolução Verde, quando a gente começa a mecanizar a fronteira agrícola, né, do Brasil no centro-oeste, é da década de 70. Então, a gente já conseguiu desmatar 57% da área original. Imagem mostra que 57% da área original já estão desmatadas, ou seja, a gente já conseguiu desmatar quase 60% em menos de um século, tá? Então, temos aí essa questão. Próxima questão. Opa, veio primeiro as. Essa região brasileira apresenta as seguintes características geoambientais: pluviosidade irregular, ou seja, chove de forma não bem distribuída, tá? Irregular, em torno de 750 mililitros por ano, concentradas num período de 3 a 5 meses, ou seja, chove muito, muito, muito pouco, tá? Você ter uma área que chove 3 a 5 meses por ano é eu passar por 8, 9, 10 meses, às vezes, de estiagem, tá? Então, vamos lá, outra coisa. Geralmente, gente, quando isso pode mudar, essa concentração. A gente pode ter 2 meses, 3 meses, tá? Mas esse é o padrão. Quando a gente tem o El Niño atuando, ele pode ser de 5 meses, mas não vou dar spoiler, tá? Vamos ver o resto da questão aí. Ocorrem períodos agudos de estiagem. Períodos agudos de estiagem. Então, significa que realmente fica 7, 8, 9, 10 meses sem chover. Quando a precipitação pluviométrica cai para cerca de 400 e 500 milímetros por ano, tá bom. As temperaturas são altas, com taxas elevadas de evapotranspiração e balanço hídrico negativo durante parte do ano. A insolação é muito forte e está aliada a baixa umidade relativa. Gente, aqui ele já deu várias características importantes. Chove pouco, períodos agudos de estiagem, temperaturas muito altas, evapotranspiração muito alta também. Bem, a gente só tem uma característica aqui nesse país, aqui nesse território, a gente só tem um bioma aqui nesse território que tem essas características, tá? E aí ele quer que você diga o clima e a região brasileira que está associado. Vamos lá. Gente, essa aqui era bem, bem tranquila. O Brasil, ele não tem clima desértico, então a gente já poderia tirar a letra E. E no caso, se a gente tem períodos muito agudos de estiagem, só pode ser a região semiárida, tá? Então, ele acaba fazendo com que eu tenha uma vegetação muito adaptada a isso, onde predomina, por exemplo, essas cactáceas, que são plantas caducifólias, ou seja, que elas perdem suas folhas a um período do ano devido às temperaturas muito altas, né, a períodos de climas extremos, e elas também são xerófitas, né, elas são bem adaptadas, elas elas não têm folhas, elas têm espinhos, elas guardam água dentro de si e outros mecanismos de proteção, tá? Essa aí era bem, bem tranquila, né? Só poderia ser a gabarito letra C. Então, semiárido ali no Nordeste. A área onde fica o sertão nordestino, que a gente tem o bioma Caatinga.
Considere o texto relacionado a um ecossistema brasileiro. Então, a gente vai ter que ver aí, ele chamou de ecossistema, então pode ser biomas, pode ser domínio morfoclimático. A vegetação estendia-se originalmente dos estados de Minas Gerais e São Paulo até os estados do sul da Bahia. Opa, essa vegetação, ela tinha uma extensão geográfica gigantesca, porque ele ia lá, ele pegava Bahia, pegava São Paulo, pegava Minas Gerais e ia até o Planalto Meridional, ou seja, ia até o sul. Então a gente tem uma extensão desde a Bahia até o sul. A extração de madeira para móveis e construções e a expansão das atividades agrícolas são a causa do desaparecimento dessa vegetação. Essa questão ela pode deixar muita gente em dúvida. Sabe por que ela pode deixar muita gente em dúvida? Porque ele não falou pra gente se ele quer biomas ou se ele quer domínio morfoclimático, tá? Então a gente aí tem que dar uma olhada. A resposta, na verdade, ele fala: as maiores concentrações encontravam-se no Planalto Meridional. Então, ele fala de ecossistema, não tem muito o que a gente fazer para a gente adivinhar se ele quer falar de biomas ou domínio. Então, a gente tem que meio que fazer ter uma linha de raciocínio que seria entre os dois. Tá? Ele fala de vegetação, mas aí ele dá uma dica para a gente, ele fala Planalto Meridional. O Planalto Meridional é essa área geomorfológica que é aqui do Rio do Sul, então são as terras altas do Sul. E aí, as terras altas do Sul, a gente tem um tipo de vegetação que é muito característica dessa área, tá? Então, ele fala originalmente dos estados de Minas Gerais e São Paulo, e você poderia falar, opa, bioma amazônico, não, perdão, bioma Mata Atlântica. Só que no caso, a vegetação que está no Planalto Meridional é Mata Atlântica? Sim. Aí não tem, por exemplo, a resposta aqui pra gente. Tem mata tropical, mata das araucárias, campo, mata galeria, floresta ambrófila. E aí você poderia me dizer, então é mata tropical. Mas, gente, vamos lá. Ele deu especificamente aonde ele queria a concentração, que era o Planalto Meridional. Então você teria que focar nessa questão. E sim, gente, a extração de madeira para móveis de construção e expansão das atividades agrícolas, principalmente a pecuária nessa área, ela foi responsável pelo desmatamento. Então, vocês teriam que fazer, né, ter uma linha de raciocínio que é pegar ali no Planalto Meridional e ver qual é a vegetação abundante ali. No Planalto Meridional, a gente tem a floresta das araucárias, ou mata das araucárias, também é chamado, né, de floresta das coníferas. No caso aqui, a gente tem a nossa floresta dos pinheiros, só que esses pinheiros é o pinheiro do Paraná, não é qualquer pinheiro, né? Então, a gente teria que refinar muito bem essa resposta. Então, a resposta, no caso, é Mata das Araucárias. Ele não deixou claro pra gente que seria Mata Atlântica. Então, uma dica para vocês é: tenham em mente Mata Atlântica sempre no nome, porque está falando de vegetação. Mata tropical, a Mata Atlântica até que é uma mata tropical, mas no caso aqui, no sul, ela tem características diferentes, tá? Então, aí no sul a gente já tem um clima subtropical atuando, então a gente vai ter, né, um planalto subtropical, ou seja, a gente tem uma mata subtropical também, tá? A floresta ambrófila, a mesma coisa. Geralmente a gente associa a floresta ambrófila a vegetações pluviais, né? Altamente pluviais, altamente superúmidas. E aí a gente poderia ficar um pouquinho em dúvida também, mas a resposta era focar na questão do Planalto Meridional, tá? Então, a resposta é Mata das Araucárias. Eu botei aí para vocês, é Mata das Araucárias ou Mata dos Pinhais. Tá situado na Mata Atlântica, mas aí não tinha resposta. Se tivesse Mata Atlântica aqui, aí vocês poderiam pedir recurso, porque não teria como saber, tá? Porque ele não deixou claro. Se ele botasse para vocês, considere o texto relacionado a um bioma brasileiro. Se ele colocasse Mata das Araucárias, estava errado, tá? Que Mata das Araucárias é um domínio, ok? E o contrário também. Vamos lá, mais uma. Pontinho, pontinho são um mosaico de coberturas vegetais que formam uma diagonal que separa duas florestas tropicais do Brasil. Esse mosaico se desenvolve numa área de baixa pluviosidade. As causas da pouca chuva e sua distribuição irregular estão associadas aos fortes ventos alísios, que não trazem umidade para a região. Gente, floresta tropical que a gente tem no Brasil são duas, tá? E quando a gente fala floresta tropical é porque a gente está falando também de uma questão de biomas mundiais.
Aqui a gente tem a floresta amazônica, que é uma floresta tropical, e no Brasil a gente também tem uma subdivisão dela, ela é chamada de floresta equatorial, tá? Mas no caso ela é uma floresta tropical, ou seja, ela está na zona intertropical. E a gente tem a Mata Atlântica. Essa aqui, gente, é o mapa do que seria a cobertura florestal original dessas duas áreas. A gente sabe aí que tá muito menos, tá? Principalmente em relação à Mata Atlântica. Então, mas eu coloquei só pra gente espacializar o que a gente precisava. Então, é um mosaico de cobertura vegetais que forma uma diagonal que separa essas duas florestas tropicais. Então, a gente está falando, né, de um mosaico que está aqui no meio. Tá entre a floresta amazônica, tá entre a Mata Atlântica, então tá aí no meio. E aí no meio poderia ser tanto o Cerrado quanto o Caatinga. Então poderia ficar um pouquinho em dúvida. E só que ele começa a dar umas dicas pra gente, né? Áreas de baixas pluviosidades. Gente, quando a gente está falando de áreas de baixa pluviosidade, a gente está falando de Caatinga, tá? Quando a gente associa as baixas pluviosidades da Caatinga com o Cerrado, não tem nem como comparar. Mas vamos lá que ele também dá outra dica pra gente. As causas da pouca chuva e sua distribuição irregular. Ele fala pouca chuva, distribuição irregular. No caso, no Cerrado, a gente não tem distribuição irregular, é regular. No verão chove, no inverno faz seco, tá? Estão associados ventos fortes alísios. Para quem não sabe o que é vento alísio, os ventos alísios, eles são ventos que vêm dos trópicos e eles vão em direção ao Equador. Então, eles se encontram ali no Equador, numa área chamada de zona de convergência intertropical. E aí, no caso, a gente tem os alísios que vêm do trópico de Capricórnio, ele vai em direção ao sudeste, e os que vêm do trópico de Câncer, eles vão em direção ao nordeste. E aí, quando acontece essa zona de convergência intertropical, e eu tenho aí a chegada dos ventos alísios, eles chegam trazendo chuva à zona da mata nordestina. E aí, como a gente tem a área do Planalto da Borborema barrando esses ventos alísios, acaba que eles não conseguem trazer umidade para a região. Então, acaba que a zona da Caatinga, a zona do sertão nordestino que a gente tá associando aí nesse exercício, é uma zona que, infelizmente, não tem chuva devido também a todas as características geográficas, né, do Nordeste, chegada desses ventos alísios, tá? Então, por exemplo, por que a gente tem uma área tão úmida, né, que propiciou a formação aí da Mata Atlântica, ventos alísios do Sudeste? É claro que a gente tem mudanças, né, em alguns momentos desses ventos, mas a gente precisa também de mudanças em fenômenos que estão acontecendo, como, por exemplo, o El Niño. Quando eu tenho o El Niño, que ele é o aquecimento do Pacífico, esse aquecimento ele consegue mudar as características climáticas que eu tenho da América do Sul, das correntes marinhas, e aí eu consigo deslocar esses alísios do Nordeste, que conseguem então trazer chuva para algumas áreas do sertão, tá? A questão de chuvas do Nordeste, né, chuvas no sertão, na verdade, elas são bem específicas, dependem de características e fenômenos muito específicos que estão acontecendo na atmosfera. E aí o gabarito é a letra A, tá, gente? O texto ele faz referência à Caatinga, a esse mosaico de cobertura, né? Que ela forma uma diagonal que separa duas florestas tropicais. Muita gente de cara coloca Cerrado, mas a gente tem que ter cuidado. Aqui a gente tem uma vegetação, ela está aqui, então ela separa, assim, a floresta amazônica e a Mata Atlântica, principalmente de forma original, se a gente olhar, né, para essa área geográfica aqui do Nordeste. E é isso aí, gente. Essa questão ela é considerada de alta dificuldade. E depois vocês me contam se vocês acham isso também. Bem, até a próxima. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. Até mais!